50. Este é o podcast 50. Eu ia fazer uma alusão à ciumenta, não é? De César Menotti e Fabiano, mas se eu cantar, acabou, ninguém mais assiste. Pô, eu gostaria de ver você cantar, Paulo. Não, obrigado. Aí a galera vai embora, entendeu? Por falar em vai embora, antes que você vá embora, assista aqui. Antes que você vá embora também, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha a bagaça aqui, porque senão nós vamos parar com a atividade, tá bom? 50 programas, pô, 50 programas. Não é... Quem diria? Pô, um pouco mais de 2 anos aí, né? 50 programetes, então... Cinquentamos. Quer dizer, eu daqui a pouco você antes de mim, né? Eu tô com 48,5 ainda. Eu ainda vou chegar aos 48. E do primeiro tempo ainda, 26 né? estaremos 50. Então tá bom, no meu caso 27. Mas somos os 50 e hoje vamos ser raízes. Aliás, o último, o 49, já foi um pouco raiz também. A gente tá voltando um pouquinho às raízes de um carro. E antes que a gente fale sobre grandes reparos, grandes consertos, grandes coisas, vamos falar dos pequenos, dos menores. Conosco mais uma vez, Carlos Alberto Pinheiro, que aliás não preciso nem apresentar, né? Por que eu tô apresentando? Não sei, tá quase todos, né? Por que eu vou apresentar? 48, eu acho. Você faltou uns 2, 3 no máximo. Então... E a gente vai falar sobre pequenos reparos, mas eu quero já me ater à parte dos retrovisores. Porque o que é que acontece? Há um tempo, 10 a 20 anos, vamos dizer assim, você tinha algum problema no retrovisor? Você tá em São Paulo, é muito comum, né? Passava o motoboy, se ele entendesse que você tava com o carro mais para dentro, já metia o pé no espelho. Hoje, com a faixa azul, já mudou muito isso, já melhorou bastante. Mas ainda tem, né? Houve uma redução. Aliás, parabéns a quem teve a ideia, viu? Ando muito em São Paulo, tanto para carro quanto para moto. Acho a coisa mais inteligente até a faixa azul. Perfeito. Mas ainda acontece. Aí você tem quebrou o espelho, alguma coisa, ou encostou um carro no outro, enfim, pegou na pilastra, né? Bicicleta, né? O cara te fazia uma pergunta só. É controle interno ou externo? Antigamente, né? 20 anos atrás, 10 anos. Isso. Hoje já tem muitas variáveis já. Então, o que nós temos hoje? Controle interno, controle elétrico, tem uns ainda que tem controle manual, tem uns também que não tem controle, você tem que colocar o dedão pra fora. Ainda tem? Tem ainda os mais simplesinhos, né? Aquele que é escamoteável. Meu Gol Prata, quanta saudade. Ele era assim, você tinha que pôr a mão pra fora, se tivesse chovendo, azar o teu, né? Escamoteável, né? Que ele fecha e ele abre sozinho, né? Ou quando você fecha o carro, ou quando você aperta no controle. Para entrar na garagem é bom, porque às vezes a garagem é apertada, você aperta o botão por interno, o retrovisor fecha, você entra, ele abre. Para passar em áreas mais estreitas, né? Área mais estreita, em garagem. Que aliás, rapidinho, vou fazer um parênteses aqui. O pessoal, às vezes, eu vejo muito isso na rua. O pessoal vai passar numa área estreita, aí passa devagar, óbvio, tá certo? Mas depois que passa o espelho, continua passando devagar. Gente, o espelho é o parâmetro. Se o espelho passou, o resto do carro vai passar, né? Se ele não pode tirar a trajetória, né? E também tem hoje, quase todos os carros têm a seta luminosa no retrovisor. Repetidor, né? Repetidor. Então, hoje o retrovisor de carros aí tem um custo elevado. Subiu, né? 2, 3, 4, 5 mil reais o sistema de retrovisor. Nesses 20 anos, eu acho que não me lembro direito, mas eu acho que um controle externo, colocar a mão pra fora, acho que com 150 reais você resolvia. Mas hoje na época. Hoje já põe 10 vezes. Hoje, se você quebrar uma lente desses mais simples, com 150 reais você troca só a lente. Agora, se quebrou aí o resto, o mecanismo, parte elétrica, eletrônica aí, cara. Tem uns que mostram também a parte, os carros mais modernos, né, claro. O ponto cego, né? Você reparou que ele pisca. Ele tem no próprio vidro, no próprio espelho, no cantinho externo, assim, ele tem uma setazinha amarela que quando você tá no trânsito e tem alguém no teu ponto cego, ele dá uma piscada. Então, eu vejo muito isso, que se você não tiver no seu carro, eu já peguei alguns carros que tem esse sistema, alguns de test drive, que você vê nos vídeos aí no TikTok e tudo, mas se você não tiver o seu carro isso, você pode reparar, quando você estiver na rua, alguns carros acontece isso, você tá se aproximando e acende o espelho do carro ao lado. Exatamente. Que é justamente tá avisando o motorista do carro ao lado que tem um carro ponto cego ali, carro atrás de você. E alguns carros ainda tem o Lane Assist, que quando você dá a seta, ele ainda apita, ou ele não deixa você ir se você não der a seta, isso. Também tem. Mas isso é outra história, né? A câmera 360, e alguns carros também ficam no retrovisor, né? Nas versões topo de linha do Honda. Ele conversa com as outras câmeras e dá, então... Honda Civic EXL, HRV EXL, Accord, e todos eles têm a câmera auxiliar. Quando você dá a seta pelo lado direito, ele aparece no multimídia. O custo disso tudo, se você perde um retrovisor, se você quebra, você raspa,
bate uma bicicleta, isso daí. São valores altos mesmo. Então hoje dá o quê? R$1.500 a R$2.000 pra Não, você? tem mais. Tem mais caro que isso? Tem 10, 5, 7, 10 mil. Aí dependendo do carro. Porque, por exemplo, você vai trocar um espelho que tem um repetidor de seta. E hoje vários carros têm. Eu tava até falando aqui, antes da gente começar, que já nem aparece mais em texto de release, nos releases dos lançamentos. Ah, tem um repetidor de seta. Porque praticamente os carros isso já virou item de série, né? Você vai colocar tudo que tem hoje, que antigamente não tinha, lembra? Antigamente era acessório. Sim. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Hoje isso aí já nem mostra mais, porque isso Você já espera que venha, né? Já espera que venha, né? Isso foi com a abertura da exportação, que começou a vir carros mais tecnológicos e a gente com o nosso golzinho pé de boi, né? Com as carroças? Que achava que o vidro elétrico era a maior maravilha do mundo, né? E hoje você vê a quantidade de acessórios que tem no carro, né? Mas o golzinho é um belo carro. Um dia claro. Vamos fazer um programa sobre o Gol qualquer hora? Só sobre o Gol. Eu tive um golzinho bolinha então, também. Então, sobre o Gol, porque o Gol é assim, ele é um fenômeno ainda. Né? Ele é o novo Fusca, né? O novo velho, porque não tá mais também, sim, né? Mas ele é um fenômeno. Ah, sim, ótimo carro. O Gol, só rapidinho, o Gol, se você fizer a manutenção básica, trocar o óleo no tempo certo, os filtros... Tá com saudade dele, né, Paulo? Olha, da falta de atributos, não, né? Porque o meu agora é pelado, né? Mas esse ano o quê? 200 mil quilômetros ali sem... É que quando a gente começa a pegar carros com mais acessórios, você não volta pra trás, né? Então, você pega um carro com direção hidráulica, pô, você vai dirigir um carro sem direção. Pô, não, eu passei de Gol pra Cerato, né? Eu passei de Gol pelado pra Cerato. Aí cheguei no Cerato, tinha câmbio automático, ar dual zone, o espelho com rebatimento, tudo isso. Eu fiquei, sem brincadeira, 6 meses, achando que eu tinha que ter fotografado o carro pra fazer matéria. Eu falei, não, esse carro não tem, eu vou fazer matéria com ele. Eu achava que era carro de frota, né? Não é de frota, né? Era carro de frota. Mas o retrovisor, então hoje você vai fazer uma troca, ela não é uma troca assim. Ela tem que ser compatível, você tem que acertar se o repetidor de seta tá junto do sistema, tem que mexer em módulo, essas coisas. Normalmente ele vende completo, né? Não vende mais. Esses itens todos não são vendidos separados, né? O máximo que você comprar, às vezes, só a setazinha que é separada, a capinha que é pintura. O resto é um conjunto que você compra ele inteiro, né? E é um valor muito caro. Então as opções são, para quem tem seguro, um seguro, digamos aí, de qualidade. Hoje quase todos os seguros, para não dizer todos, têm a cobertura extra de retrovisor, para-brisa, lanternas. Então você consegue trocar ele nessa cobertura pagando uma franquia mais baixa, aí de 200, 300 reais. Que aí vale muito a pena. Que é o que vai te dar essa segurança. Vai valer muito a pena. É a mesma cobertura. Então, hoje, quase todos os seguros têm essa cobertura. A verdade é que a coisa evoluiu muito, né, nos últimos tempos. E eu me lembro quando o retrovisor do lado direito era diferencial, né? Porque antigamente só tinha do lado do motorista, né? E não faz muito tempo isso. Era opcional. Era opcional. O Gol só saía do lado esquerdo. Eu me lembro quando meu pai comprou uma Belina, anos 79... E ela vinha com o retrovisor do lado direito, eu achei aquilo maravilhoso. Caramba, agora eu tenho um carro com o retrovisor do lado direito. Não, e o pior é assim, quando começou a existir o lado direito, as pessoas também não sabiam usar. Né? Então o que adiantava também, né? Hoje, o que você faz? Elas se habituaram tanto a mudar de faixa ou a virar pra direita sem olhar o espelho? Sem olhar, né? Hoje, assim, eu não sei como... Hoje é que a gente começa a pensar assim, né? Alguns acessórios que o carro tem, que você imagina como que nunca existiu. Pois é. O retrovisor do lado direito é um deles. Né? Mais do que qualquer outra coisa. É um cinto de segurança, que antigamente eu lembro, quando eu era moleque, ia jogado lá no porta-malas, o pai tinha Brasília e a gente ficava em cima do motor. Né? Assista, quem puder, depois aqueles cortes, assista o vídeo a entrevista do Paulo Maluf ao programa Roda Viva, quando ele debate o assunto. E os jornalistas da época dizendo que era um absurdo. Eu falei, tem que andar com aquele negócio me apertando. E ele fala, eu acho que salva a sua vida. Aliás, foi o Código de Trânsito Brasileiro que padronizou o espelho do lado direito. Eu estava em pesquisa. Vamos ver um pouquinho da evolução aqui no vídeo? Nós temos aqui algumas imagens, ó. Aí o Fusca já com o espelho do lado direito, mas o Fusca, óbvio, ele só tinha do lado esquerdo, né? Você vai vendo, né, o Carlos? Parece uma torneirinha. Vai vendo como vai evoluindo, né? É uma coisa super simples, né? Ali você vê que tem só o espelho, realmente não tem hoje os ângulos que ele tem de côncavo, convexo para aumentar, diminuir. É só um espelho mesmo. Certo. E mais para frente, o que nós vamos ter? Aí Esse Creta já é uma coisa hoje mais comum que nós temos. Um retrovisor com seta. Já tem o repetidor aqui, né? Que não é nada muito... Não é escamoteável também, mas é um retrovisor
já moderno, né? E no Creta o controle já é... Interno, a regulagem é eletrônica interna, também, né? elétrica entrou. Você tem por dentro dele. Alguns você na consegue. porta, outros no painel, vai dependendo do carro, né? Mas tem a regulagem. Mas aquele que você vai ali do lado e vai fazendo assim, também já não tem, né? O existe manualzinho, mais, né? Você, quando era do lado, a gente tinha que esticar o bração pro lado Isso, e lá do direito outro lado, né? e ficar, ou pedir pro passageiro, aumenta o bracinho, pra Isso. baixo, né? Hoje você mesmo já Ou controla, quando você né? era muito moleque, que você vinha na rua e só apertando os espelhos pra tirar a regulagem de todos eles na rua. Não sei se você já fez isso alguma vez. Eu acho que não. Eu já fiz isso. É, você fez. Aí depois o cara tem Foi que você, então, né? regular um Ah. por um, né? Pô, Isso, e você ganhou o que com isso? não é nada, só Então, molecagem pra saber. mesmo. É igual tocar campainha. Certo. E aí, E aí acho um que Volvo- esse é um dos mais modernos que a gente deve ter hoje, né? O escamoteável, que ele fecha sozinho através de controle, câmeras, sensores de presença, aí já é o top de linha, né? Quer dizer, evoluiu junto com o carro. E um grande parceiro nosso, uma das pessoas que viabiliza, nós estamos com o programa 50 e viabilizar 50 programas não é fácil, viabilizamos um já não foi fácil, 50 é muito mais difícil, contamos com parceiros, um deles RR Autopeças, que agora está também nesta área do conserto de retrovisores, né? Nós temos algumas imagens que a gente vai colocar no ar agora. Isso. Primeiro rrautopeca.com.br para você... Tem 2 lojas aqui na região, para quem é aqui de Santos. Para compra eletrônica, né? Isso, em São Vicente. rrautopeca.com.br. Tem loja em Santos, loja em São Vicente. Fornecedor de muita gente. Isso. E a gente vai ver algumas imagens, por exemplo. Esse aí é um espelho de HB20. HB20. Que ele quebrou ali a fixação dele, que é o mais comum. Quando você tem uma batida forte, você quebra o apoio dele ali. Isso deve ter sido a batida do carro, não só do Isso, espelho. Né? Nesse caso, é só substituição inteira do retrovisor. Uhum. Você não compra essa peça, né? Então ele fez o reparo da base, ou trocou só a base. Uhum. Já tá ele prontinho aí. Certo. E tem essa parte também, ó, as cores, né? Acertar as cores, a cor... Da capinha, isso, a né? cor da capinha, né? Esse preto é um preto fosco, né? Não é um preto pintado, né? Então ele tá... E tem carro que vem só com o preto, tem carro que vem com a cor do carro no Aham. espelho. Então tem todos esses detalhes também que vão encarecendo ou... Aí você tem que deixar os dois lados iguais conforme o carro é original, né? E é um trabalho minucioso, porque o espelho ele tem que aguentar ali velocidade de até 120 por hora, vento, tudo isso. Não pode tem que vibrar resistir, nem né? nada, né? Então, e toda a parte elétrica que você tem que deixar funcionando certinho, a regulagem que a gente falou, a própria seta, tudo. E aí você tem o retrovisor do Creta, E também porque quebrou a mesma base ali também, olha lá. a mesma do HB20. É que a base quebrou ali onde passa o chicote, esse local ali. Que é a base de apoio. É muito comum quando bicicleta bate, ou você bate forte, às vezes, numa pilastra, alguma coisa, ele quebra aquela base de apoio ali. O trabalho ficou muito mais difícil, né, cara? Vamos combinar. né? Sim, ficou muito mais estruturado, né? Não é um simples troca de lente, né? Então esse serviço, agora com maestria, com qualidade, você vai encontrar na RR Autopeças, loja em Santos e em São Vicente. Na internet, rrautopeca, sem o cedilha, né? .com.br. SAS, K, né? É no singular e sem o cedilha, ok? Tá aqui na tela. .com.br para você fazer a sua compra eletrônica também, mas eu recomendo que você vá visitar as lojas presencialmente, falar, toma um café, conversa com o pessoal. Pra quem né? não é de Santos, eles despacham pro Brasil inteiro também. Também, né? Passa, Também. entrega para o Brasil inteiro. E fornecedores também de muita gente, né? De peças para muita gente. Então, você pode ter certeza ali que é qualidade, bom atendimento, preço justo. Então, você vai encontrar na RR Autopeças. Vamos fazer uma coisa? Vamos aproveitar que a gente está falando aqui daqueles que viabilizam este podcast. Vamos ter 30 segundinhos de FS Motopeças. Agora falando das duas rodas rapidamente, né? Porque na FS você encontra tudo que você precisa para sua moto. Então, capacetes, vestuário, calçados, peças também para motos, né? Você tem carenagem, você tem garfo. O que você precisar, você vai encontrar. Óleo lubrificante, o óleo para motor, tudo que você precisar voltado para motos, você encontra na FS Motopeças, na Rangel Pestana, esquina com o Comendador Martim. Mas não sou eu que vou ficar falando muito não. A gente tem 30 segundinhos, na volta a gente fala um pouco mais sobre pequenos reparos. Antes,
um grande parceiro, uma grande empresa, FS Motopeças. A gente vai, mas volta. FS Motopeças, sua melhor escolha. Celebrando 40 anos de evolução junto ao mercado de motopeças na Baixada Santista. Na FS Motopeças, você encontra tudo o que precisa para sua moto e para você também. Lá você encontra peças de reposição de qualidade, serviços de mecânica especializada, troca de óleo e revisões, troca de pneus, grande variedade de capacetes, jaquetas, calças, luvas e botas para sua segurança e conforto. Pagamento super facilitado. Endereço Avenida Rangel Pestana, 63, Santos. Telefone 3232-4764. Siga-nos no Instagram, @fs.motopeças. Só para a gente arrematar aqui o assunto do espelho, então lembrando, o Carlos já falou, mas só para a gente arrematar um pouquinho, seguradoras estão trabalhando com essa parte, então. Você pode fechar um acordo com a seguradora para cobertura de espelhos também. Isso, junto com a cobertura de para-brisa, lanternas, retrovisores, tem essa cobertura. Então, assim, é uma opção. Às vezes, muita gente não sabe. Muita gente vai lá, às vezes, na oficina com o corredor quebrado. Pergunta, pô, você tem a cobertura específica? Pô, não conheço, não sei. Vamos falar com a tua corretora. E quase todos têm. Então, é uma economia significativa. Legal, legal. Bom, tem outras coisas também nessa parte dos pequenos reparos. Na verdade, a gente fala em pequenos reparos, mas o espelho nunca é um pequeno reparo. O espelho é uma coisa muito fundamental. Quando é pequeno reparo é quando só pinta a capinha. É, né? Mas você queria entrar no assunto do martelinho. Martelinho. O martelinho, ele entra no aspecto de pequeno reparo. Hoje, o martelinho de ouro, eu uso bastante lá na oficina, é uma opção muito boa. Porque você consegue desamassar um pequeno dano sem afetar a pintura. E aí, o que acontece? É que as pessoas, não é do ramo, não tem obrigação de saber. Às vezes a pessoa chega com uma peça dobrada no meio, é só fazer o martelinho. Também não é assim. Então tem uma série de requisitos que o dano tem que existir e o local dele para ele tentar fazer, o profissional fazer o martelinho. Porque ele trabalha através de alavancas, fazendo torções, e eu não vou contar o segredo dele também, que... e ele vai fazendo. Fecha a loja. E também se existe assim, normalmente o carro não pode ser, a peça não pode ser repintada, tem que ser uma peça original, que ele também usa colas para repuxar, alguns outros sistemas de calor. Então, quando é uma repintura, às vezes a peça não aguenta. Mas assim, e depende do lugar, às vezes é numa coluna que ele não consegue colocar uma ferramenta. Então, tem que levar realmente no local de confiança e fazer uma avaliação. Mas o custo, você fala, mas o cara vai martelar 30 minutos ali, vai te cobrar um valor. Eu falo, poxa, mas você vai evitar de pintar uma peça. Então não é uma mão de obra barata, você não dá valor para uma mão de obra dela. Mas o profissional é altamente especializado. Viu? Mas você fala tudo isso sobre os pequenos amassados? Pequenos amassados. Como é que a pessoa... onde é que pode acontecer esses pequenos amassados? De que maneira eles podem acontecer? Uma batidinha de porta no shopping, um guidão de bicicleta no meio da porta. Acontece muita coisa. Uma amassadinha lateral, uma pedra que caiu no capô. Então, tudo isso é pequeno amassado. Pedra no capô da pequena amassada, depende da pedra? Depende do tamanho da pedra. Não vamos falar que é um coco, né? Lembra a propaganda do coco? Sim, na Fórmula 1. Lembra? Também não é. Mas assim, a gente classifica pequeno amassado menor de um punho. Menor de um punho. Mas aí não é só isso. Tem se esticou a chapa, se afetou a pintura, o local. Tem uma série de itens. Mas vale a pena. Certo. Tu lembrou do coco? Não, que veio um outro assunto aqui, é que eu sou aquele que arrebenta com a produção, né? Eu começo as coisas sem combinar com a produção, então a gente não vai ter a imagem, porque eu não vou pedir isso agora. Mas a gente pode trazer depois. Outra hora. Eu quero falar sobre o urubu, mas a gente fala depois do urubu. Teve um caso do urubu, né? Depois a gente fala dele. Vamos continuar aqui no amassado? Mas o urubu não é um pequeno amassado, não é um pequeno reparo. Não é, óbvio, né? Depois a gente fala do urubu. Tá? Eu trago o carioca aqui pra gente falar, vai falar dessa parte. Mas Então, você falou da repintura. Não pode ser, tem que ser uma peça original. Se for repintado, é bom a pessoa saber avisar. Isso, então, e o martelinho ele vai te perguntar se for repintado ou não. Na dúvida, ele não vai aplicar a técnica se for repintado. O que acontece? Se for repintado, como é que fica, assim, então? Eles usam uma cola para repuxar e rebater. E se for repintado, quando ele puxar, ele pode arrancar a tinta junto. Tá. Aí você vai ter que pintar do mesmo jeito. E aí vai ficar caro. Aí vai ficar 2 trabalhos, o martelinho e a repintura. Porque a tinta automotiva é muito cara, né? É muito mais cara. Então, quer dizer, vamos falar hoje que o martelinho vai te cobrar
de 40% a 50% do valor da pintura de uma peça. Falou, poxa, mas ele não vai pintar, mas ele vai economizar esse valor. Agora tinha que fazer as duas coisas, aí fica caro. Você vai pintar e depois você tem que desamassar. Falou em pintar, você já começa a ver as notas aumentando ali, naquela notinha quase assim, indo embora. Porque mas assim, a tinta automotiva, como produto, ela é muito cara. ela é muito cara. Os pigmentos são muito caros. E a técnica para pintar também não é fácil, né? Não, tem toda uma base, produto, fundo, profissional. Então, que você conseguir... E também tem a questão da originalidade. Que você conseguir manter o carro com a tinta original, na hora de fazer uma vistoria de transferência, de vistoria normal de controlar, você consegue manter a peça nunca foi pintada. Então, você consegue manter o carro original. Certo. É muito melhor. Certo. Então, hoje... Você tem assim poderia dizer um custo médio, mais ou menos, de um desamassar de um martelinho? É possível, não? Uma batidinha assim pequena, o cara vai cobrar em torno de 150 a 200 reais para fazer. Coisinha simples. Coisinha simples. Claro, pegar um carro chuva de granizo, o martelinho faz chuva de granizo. Tá. Aí tu imagina o carro, ele vai desamassar todas as partes planas. Vamos pegar um carro sedã, um Corolla, por exemplo. Ele vai pegar capô, teto, tampa traseira. São as partes planas que a gente chama. E aí ele vai analisar as peças que são curvatórias, as pontas de paralama que ficam por cima, faz a curva, normalmente amassa ali, pedacinhos de porta, às vezes uma outra peça pode cair, lateral, então ele vai fazer o carro inteiro. Aí estamos falando de 5, 6 mil reais para fazer o carro. Quer dizer, não é, às vezes o pessoal fala, não é só dar umas batidinhas e desamassar, não, é muito mais complexo. É uma mão de obra muito valorizada hoje, viu? Tem gente que viaja o mundo trabalhando com isso. E regiões que tem chuva de granizo, pega, vai, passa um período, vai em outro, assim. Porque a chuva, vamos combinar, pensa numa... Não é um amassado, né? Você cai um monte de granizo. São ali dezenas de amassados numa peça. Ele vai passar alguns dias fazendo o carro. Isso aí tem seguro, Kiko? Tem, o seguro tem cobertura. Cobre. Seguro tem cobertura. Porque não tem como você evitar uma chuva de granizo, né? Você tá na rua... É fenômenos da natureza, o seguro tem cobertura para isso. Igual tem abalagamento, é a mesma... Ou caiu uma árvore no teu carro, alguma coisa assim. Mas você sabe... A gente falou agora há pouco de 20 anos, tudo. Nesse tempo eu lembro que tinha algumas seguradoras que eram bem reticentes com esse assunto, mesmo da árvore. No começo, algumas começavam a fazer negativa de sinistro em relação a isso, mas depois começaram a perder em juízo e hoje tudo está liberado hoje. O que eu acho que ainda tem, por exemplo, se você pôde evitar, e é um laudo, óbvio, mas você pôde evitar, mas não evitou algumas coisas. Entrar num alagamento, por exemplo. Então, aí, o que nós vamos falar? Eu trabalhei em seguradora, eu posso falar sobre isso. Como é que eu vou interpretar o que você achou no momento? Porque também, assim, você não é obrigado a entender de mecânica do carro. Claro que você sabe que o carro não é para andar na água. Óbvio. Mas, às vezes, você está num momento difícil, veio um ônibus, um caminhão, fez uma onda... Aí foi na hora que a água entrou pelo filtro de ar. Então, hoje as companhias de seguros não fazem mais negativa disso. Muito difícil. Eu já risquei, né? Sim. Eu já risquei. Eu já botei Honda Civic na entrada de Santos. Eu já risquei também, mas eu não faço mais isso. Assim. Mas assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando você danifica... Desculpa aí, Honda. A gente está falando de pequenos, vamos passar para alagamento, né? Que é um item que acontece muito nessa época aqui na nossa região. Que dá chuvas muito fortes. O que é o problema do alagamento? Tem carros que danificam mais do que outros. Aí tu vai perguntar por quê? A entrada do filtro de ar está em local de mais fácil entrada de água. Então, assim, carros que... O que é a entrada do filtro de ar? É onde tem a tubulação do filtro de ar, que é onde o ar aspira, que vai para a admissão do motor. Então, às vezes fica em cima de uma roda, dentro de um paralama. Se a água passar por ali, ele vai aspirar essa água. Aspirou a água, já era. Porque a água ela é incomprimível. Então, na hora que ela entra dentro da câmara de combustão, que ele vai comprimir, ele estoura. A biela faz um movimento assim, quebra bloco, quebra a biela, quebra um ou dois pinos. Então, hoje, a maioria, você tem que trocar o bloco do motor parcial. Tem que trocar o motor do carro. Tá. Só que assim, aí vão um período falar, mas o cara... Tô com o motor bichado, enfio o carro na água para ganhar o motor. Quando você abre esse motor, você já identifica se já foi mexido anteriormente, já teve uma retífica. Então, não é esse o caminho. Se o motor tá com problema, eu não quero jogar o carro na água porque vou ganhar outro motor. Aí você pode estar dando ferramentas para você não tomar uma negativa de si. Já aconteceu muitas vezes. De o cara falar, vou botar na água e depois tomar uma negativa.
Então, Entendi. Quer dizer, teve prejuízo duplo, né, no caso. Né? duplo, né? Já tava que fazer, às vezes, um cabeçote que superaqueceu, agora tem que fazer o motor inteiro. E muitas vezes tem que trocar o bloco, né? Mas tem hora que não tem como evitar, cara. Não tem como O que evitar. acontece? Tem que botar na água e ir embora Não. e seja o que Deus quiser. Mas entendeu? assim, é isso que você tem que deixar claro depois que você avisa a seguradora. A única Horário, o local, essas coisas todas. Eu falei do Honda Civic, a única coisa que eu fiz, assim, eu vi onde é que saía onde eu encostei o carro, quem quisesse que fosse, e eu fiquei calculando onde eu saía. Pra saber o quanto que eu teria. O carro era automático, não tem como passar. Eu não ia passar marcha. Porque num carro manual eu não ia passar marcha nunca, né? Porque mas no seria. automático você vai ter que controlar isso no teu acelerador. Eu meti o pé, eu desci. Se você diminui a luz amarela acendeu. se Aquela luz você amarela diminui acendeu. um pouco, o câmbio pode reduzir uma marcha. Se você acelerar, ele pode passar. Então, o carro automático é mais difícil ter essa sensibilidade. Se eu tô no carro manual, eu jogo ali uma terceira, mantenho uma rotação alta E vai. para que não entre água pelo escapamento, tá? Para jogar a fumaça Sim. para fora, joga uma segunda e vai alto. Vamos explicar. Se você tá passando na água e um carro manual, e se você trocar a marcha, o escapamento vai puxar, né? Porque ele vai ter uma pequena interrupção de fluxo de fumaça. E aí pode ser que a água entre, dependendo do nível de água e tal. De qualquer maneira, não passe a marcha se precisar. Joga né? numa marcha baixa, mas com rotação alta, passa aí bastante sobe o fumaça. giro e vai. E vai. E assim, não vou dizer que você vai salvar, né? Mas é uma... A chance é menor de A dar chance problema. é menor. E aí, se você tem um carro que tem um filtro de ar com a entrada alta, você consegue evitar. Que você pega esses carros que fazem trilha, você pode notar o snooker, que é aquela saída que o cara coloca em cima. É exatamente isso. Ele pega a entrada de ar do filtro de ar, joga para cima do teto. Então, Eu tive essa experiência com uma Ranger, lá na Enseada, no Guarujá, aquela região do Jardim Virgínia, que ali é uma coisa terrível, enche, que é uma barbaridade, que numa rua só passei eu e um caminhão. O resto dos carros todos ficaram. Ninguém arriscou Aí passar você porque tinha sabia o que ia esse acontecer. snooker. E tinha o Snorker. Então, Snorker, pronto. é para isso que serve isso. Aí você pode... Eles entram em rio na altura do teto. Tanto que eu virei esquina, tudo na água. Eu virei outra esquina, tudo na água, porque tinha o Snorkel. Então qualquer problema também ele jogava Então, o ali, Snorkel né? mostra exatamente a teoria, que se você tá com uma entrada de filtro de ar bem alta, aí você pode entrar na água que não vai ter problema. Eu falei em Guarujá, e eu falei do Urubu, né? Só podia ser na minha... Só podia podia ser na ser. cidade que eu moro, né? Tinha que ser no Guarujá. Tinha que ser no Guarujá onde eu moro, né? Eu nunca vi isso acontecer. Pra quem não acompanhou aí, tudo bem que a notícia foi pra internet, mas quem não acompanhou, lá na porta da prefeitura do Guarujá Temos tinha um fotos, Celta temos fotos. estacionado. Eu não pedi pra produção, não vou A cobrar. nossa produção é muito eficiente. Eu fiz no meio do caminho, não vou cobrar isso da produção. Mas ela vai colocar. Mas assim, pra você entender, tinha um Celta estacionado na porta da Era um prefeitura. Celta? Acho que era um Celta, ou um Corsa. Ou um Corsa, Não não lembro, sei. que é um Prisma, uma coisa assim. E, por alguma razão, caiu um urubu em cima do carro. Um urubu morto. Caiu em cima do carro. E provocou... Aí nós vamos fazer uma pergunta que eu vou te fazer. Ele caiu porque estava morto ou ele caiu e morreu depois? Não sei, porque Fizeram- aí eu seria um biólogo pra falar, e eu não sou. Eu na 7ª série, fiquei em recuperação em biologia, então em ciências, que era... eu nunca entendi nada de biologia, até porque eu não gostava do professor no colegial. Ele Então... caiu no teto junto com a junção com o para-brisa, é isso mesmo? Isso, Pela foto que eu exatamente. lembro, né? Exatamente. E aí ele tombou pra cima do capô. Aí eu te pergunto, Carlos, o que uma seguradora faz numa hora dessa? Você tem seguro, você faz o quê? Liga lá pro Carioca, você faz vai o quê? dar uma risada, né, cara? Você vai dar Fala o quê risada. pra ele? Você Tem jeito? Tem jeito, seguro vai pagar, vai autorizar a troca, tudo certinho. Mas que é engraçado, que é uma situação diferente, eu nunca vi isso acontecer, de um urubu. Já vi, que a gente tá brincando, já vi coco, já vi outras coisas, cair árvore. Agora, um urubu assim, eu nunca tinha visto. Agora, você falou, junção, acho que foi junção do teto com o para-brisa. Foi ali, junto do teto com o para-brisa, O teto da PT, não? Não, ali dá pra fazer, Dá pra arrumar? desamassar direito, troca o para-brisa e aí tem que ver como é que ficou o capô. Eu não lembro se amassou muito o capô, mas eu lembro que o urubu tava na foto que eu vi na internet, ele tava no capô, né? Ele bateu e caiu. Isso, ficou no capô. Agora, ficou o no que capô. caiu ali, eu não sei te dizer, cara. Mas tem jeito. Tem jeito, claro. Tem Opa. jeito via seguradora. Via segurado, tem E tem cobertura. jeito, e se cair na baobá, tem jeito de arrumar. Tem, de arrumar também. Tem cobertura. Isso aí tem cobertura. Tem cobertura. Tem cobertura. Caiu um urubu. Eu nunca vi Mas isso. é engraçado, é diferente. Se fosse no meu carro, eu não ia Olha achar lá, nem um a pouco Cris é engraçado. muito competente. Cris, Obrigado! obrigado. Olha lá. Pronto. Ah lá, pegou o teto. Pegou bem o teto, hein? Pegou bem. Mas dá pra desarrumar, dá pra arrumar tranquilo. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar Então tranquilo. tá. Já me falaram que... Não, teto é PT. Não, Teto é não, PT. não. Isso aí Não. é. Tá. Ó, eu pego bem na junção dos dois. O teto, para-brisa, pegou a antena ali, tá vendo?
E aí ele rolou pra cima aqui. O capô não pegou nada. Pegou a antena, você vai ter que arrumar elétrica, então, né? Porque ali você desencaixa uma e coloca outra. Isso é simples, é só isso? Não afeta o sistema? Não, ali o chicote passa por dentro do forro do teto ali. Talvez tenha que trocar o forro do teto. Porque ele deve ter envergado ali. O forro do teto é muito fino, é como se fosse um papelão. Provavelmente deve ter amassado o forro do teto. Trocaria o forro do teto também. Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse dono do carro, eu não ia achar nada engraçado. Viu? Não, mas é uma situação inusitada. Eu, nesses anos todos que eu tenho isso, eu nunca vi o urubu cair. Se pegar histórias de seguradoras, as mais bizarras, essa vai entrar com certeza. Não, essa vai entrar. Eu nunca vi um urubu cair. E eles chamaram o ML, que pegaram com o urubu e jogaram no saco preto. De fato. Respeitaram o animalzinho. De fato, é porque eles acham o Instituto Médico legal. Aí... Foi uma situação diferente. Muito para entrar nas histórias. Eu tinha essa dúvida, até achei que... Tô vendo quanto tempo a gente tem de podcast, por isso que eu tô com o telefone aqui. Tá? Mas tem coberturas securitárias, sim. Eu tava vendo justamente isso, falando que e aí eu sou corporativista pra caramba, mas eu acho que a imprensa tem que seguir alguns caminhos. Se eu tô na pauta de um jornal, eu falo, vamos ver com seguradoras. Sim, claro. Se nesse caso tem cobertura. Acho que vale a matéria. Porque assim, você tem que partir pelo princípio que o carro está estacionado. O que o motorista teve com isso? Se você pega capitais do Brasil, por exemplo, Belém do Pará, ela é ali no centro, ela é cercada por pés de manga. Então, ou seja, é comum uma ventania. Essa cobertura que eu falo de para-brisa é muito utilizada lá, porque a manga cai e amassa capô, amassa teto, quebra para-brisa, quebra vigia traseira. E vocês de Santos ficando bravo com o jambolão do Canal 3, né? O jambolão do Canal 3, para quem é da região, junto com fezes de pássaro e de morcego, eles acabam com a pintura do carro. Não tem o que fazer. Se você não limpar na hora, você vai ficar com uma mancha branca. E se o carro é muito escuro, preto, azul, vermelho, você vai identificar aquela mancha. E aí só fazendo repintura. Nossa. Não tem o que fazer. Às vezes o carro prato, o carro branco, ele disfarça. Mas os carros escuros não tem jeito. Ou seja, então, para quem é de Santos, ou quem vem muito a Santos... Deve ter estrada em outros lugares também. Sim, se você pede jambolão, não estaciona embaixo na época que tá caindo o jambolão, porque se cair no teu carro vai ser esse problema. É uma então, fruta que fica roxa. Fica roxa e ele corrói mesmo. Eu sei porque eu já fiz isso. Não, e assim, a gente tem bastante cliente com esse tipo de problema. E a primeira coisa que eu falo, a gente repinta o capô. É teto e capô que acontece, né? Que são as partes planas. Sim. Se você repintar o carro normal e deixar no mesmo local, amanhã tá do mesmo jeito. Então não adianta você fazer a repintura e não mudar o local de estacionar o carro. Tira dali, né? Senão vai acontecer o mesmo problema. Não adianta. É igual a árvore, né? Que ela é legal quando tá sol, mas se o tempo vira da tempestade, ela pode ser a tua... E ela tem a seiva também, né? Alguma seiva. Não, tô falando a árvore que cai, né? Ela te dá a sombra quando tá sol. Aí no verão, o tempo vira, vem aquela tempestade, ela é que cai em cima do teu carro, né? Acontece muito isso também de árvore cair no carro. Então às vezes é melhor você parar no sol, mas se virar o tempo não vai cair a árvore. Nada em volta, né? Não vai cair a árvore, né? Não vai cair. Agora, legal que você falou isso aí do fezes de passarinho, porque é muito comum, né? Você tá ali, estacionou, não sei o que, sombra da árvore, né, pô? Aí o passarinho vai... Passarinho, pombo, à noite o morcego. Poxa, morcego também tem muito, cara. E essas frutinhas aí que acabam... E tem aquela história, você tá lá a prova do crime, pegou sol, aquilo resseca, fica pior, é isso? Isso é verdade? Fica pior, sim. A gente vê muita gente passar Scott Bright depois, né? Nossa, cara, aí... Pior coisa. Aí risca tudo. Risca tudo. Com a parte verde. Então, se aconteceu com você, jambolão, se assim, der, entra no posto e pede pra alguém dar aquela lavadinha básica, não? O que eu costumo falar, o certo é você andar com uma garrafinha de 2 litros de água, pô, mas assim, eles vão tornar escravo do carro, cada momento vai ficar entrando com a aguinha, poxa, Mas vai no posto ali e pede pra passar aquela coisa. Passa ali aquela, igual que limpa o para-brisa, aquele sabãozinho e tal. Mas se secou, se caiu 8 horas da manhã, tu saiu do trabalho 6 da tarde, já era. Já era. Mas também é assim, vamos se tornar escravos disso, de ficar tirando manchinha, né? Pô, aí também não rola, né? Eu não tenho essa paciência. Mas se puder, então passa no posto, já arruma isso antes de chegar em casa. Então. Já limpa, porque quanto mais tempo ficar ali, vai corroendo mais. A não ser que chova, aí é bom. Mesmo assim, né? Mas chuva dependendo é bom que se estiver ressecado, um pouco, né? Dá uma escoada no ácido, né, que tem ali. Ok. Vamos pro 51? Vamos pro 51. Aliás, passou aqui do Motors, você viu a nova loja da Doim Motors ali na Senador Feijó 730? Sensacional. Saiu na revista Autoaventura, a gente foi lá, a gente publicou na revista Autoaventura. Nova loja da Doim Motors ali na Senador Feijó 730. É uma loja ou é um shopping center de carro?
As duas coisas. o Né? negócio Tá bem bonito, tá bem bonito. tá bem Pé bonito. direito altíssimo. E outra, não aproveitou um imóvel, não. Foi construído um imóvel ali, porque o terreno não tinha nada, então foi construído um imóvel. 7 metros de pé direito, então é bem alto ali. Bom gosto, porque o Cris e a Mônica têm um bom gosto enorme. E bom gosto para carros também, porque o Premium vai continuar a ser o grande conceito ali da Doing Motors. Passei ali na porta, achei Continua a sensacional. loja lá no The Blue. No shopping lá. Continua a loja no The Blue, com o showroom lá no estacionamento, que você pode ir lá conhecer. Faça uma visita, toma um café lá com o Cris, com a Mônica e vá ver lá, porque tem muita coisa. Mas é só carro Premium. Olha, os preços estão bons, viu? O preço legal. O carro é Premium, ok? Então, mas dentro dessa realidade do carro Premium, os preços estão bem legais. Passa lá no Doing Motors, tá bom? Isso aí. Ou também passa na Absoluta aqui na Senador Feijó, pertinho aqui do nosso estúdio, porque, olha, eu andei no Equinox, novo Equinox, gostei beleza, muito no RS e voltei no Active. Fui a Campos do Jordão com o RS e voltei com o Active. Tem um sistema do Google Maps funcionando maravilhosamente bem. Se você for contra o Waze, você se vira muito bem com o Google Maps, que já vem ali acoplado com o carro. Tem a Montana nova, né? Tem a nova Montana, nova Blazer EV, Equinox EV. Então, olha, tudo isso você pode ver aqui na Absoluta, concessionária Chevrolet na Baixada Santista. Vamos pro 51? O Boa ideia. que a gente vai falar sobre... Assista o programa. Assiste. Muito obrigado a você que acompanhou desde o início, muito obrigado a você que acompanhou uma parte, muito obrigado a você que passa por esse vídeo, dá uma compartilhada aí nos seus grupos, tá bom? E também deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like, tá bom? Vamos para o 51, muito obrigado, até a próxima e até aqui nos ajudou o Senhor.